Prezados e prezadas, estamos presentes hoje, no dia 23 de outubro de 2019, com a presença dos advogados de defesa Daniela Martins Correia e de acusação Ana Mendonça, para tratarmos do fato ilícito cometido pelo senhor Marcos Antônio José, tratados pelo processo de número 1.234.567, no ano de 2019, da primeira vara criminal de Jundiaí, no estado de São Paulo. Seguimos agora com a palavra da testemunha de acusação. Eu, Fernando Marques, na qualidade de supervisor do IBAMA, recebi a notícia anônima, fui ao local denunciado verificar a veracidade dos fatos retratados e venho aqui dar o meu testemunho que na empresa Mesc Marques averiguei a construção e o espaço preservado, onde a empresa possui 35 hectares de maquinário e tem a extensão em seu terreno para dentro da área preservada é de 1,3 hectare. Inspecionei também o resto do local e não encontrei mais nenhuma alteração além dos vestígios de poluição. Escrevi o meu relato e entreguei ao presidente do IBAMA. Na ausência da testemunha de defesa, seguimos com a palavra do réu. Vossa Excelência, eu, Marcos Antônio José, declaro possuo a autorização do IBAMA para o funcionamento e a expansão da empresa. Porém, eu acho um absurdo esse meu julgamento, pois a parte preservada é insignificante perto da parte desmatada. Agora seguimos com a advogada de acusação. Excelentíssima senhora juíza de direito, um bom dia a todos aqui presentes. Eu sou a doutora Ana Mendonça, venho aqui com o fundamento no artigo 54, inciso 5º da Lei 9.605 do ano de 1975, oferecer a denúncia contra a empresa aqui citada em razão do crime ambiental. Excelência, como o testemunho aqui declarou, no dia 23 de dezembro de 2018, o funcionário do IBAMA ele foi até a Rua Santa Clara, que fica localizada aqui em Jundiaí. Ao averiguar o local, ele se deparou com a seguinte situação. A empresa de máscara, ela expandiu sua área sem autorização, causando poluição e desmatamento no local onde é preservado pelo governo, ocasionando danos ambientais. Diante do exposto, Vossa Excelência, eu denuncio o senhor Marcos Antônio José como incursa no artigo 54, inciso 5º e artigo 60 da Lei 9.605 do ano de 1998, referente à Lei dos Crimes Ambientais. Por quê, Vossa Excelência? É um absurdo o que essa empresa vem fazendo ao nosso planeta. Essa empresa aqui retratada, ela não possui também licenciamento para sua expansão. A mesma, ao invadir, ela comete os crimes de desmatamento e poluição. Essa poluição causada pelo descarte do material inadequado utilizados para a produção das suas máscaras hospitalares. Assim, eu retrato também o falso testemunho do senhor Marcos, que foi citado aqui nesse momento. O falso testemunho dele está no artigo 342 do Código Penal, onde ele relata que a empresa ela possuía autorização, mas isso é completamente mentiroso, Vossa Excelência, porque no auto do processo não consta essa documentação. Vossa Excelência, a impressão que eu tenho é que o mundo ele está parado diante do caos que a gente está vivendo. Eu tenho indignação quando eu vejo que uma empresa desse porte, ela causa tanta destruição e a gente tem que ficar sentado aplaudindo esse fato. É o seguinte,
A nossa ativista, Greta Thunberg, ela tem uma frase que ela cita o seguinte, que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Eu concordo com ela. Enquanto a gente tem uma ativista que está ativa, lutando pelo nosso planeta, o mundo, ele parece, que eu tenho uma impressão que todos nós estamos dormindo enquanto essa ativista, ela luta contra esta causa quase praticamente sozinha. Então, considerando que a preservação do meio ambiente, ela depende de todos nós, eu peço, Vossa Excelência, que a senhora julgue esse fato com imparcialidade, porque a diferença a gente tem que fazer como sociedade, na nossa casa, na escola e também no nosso meio judiciário. Muito obrigada. Seguimos com a advogada de defesa. Quero primeiramente saudar todos os colegas, a Vossa Excelência aqui presente. Para começar falando dos fatos, vamos falar que eu acho assim um absurdo uma audiência tão séria quanto essa para um crime tão insignificante, tão pequeno, tão insuficiente. O meu cliente não contém nenhum delito anterior a esse. Mas vocês querem fechar, os senhores querem fechar a empresa do meu cliente, prender o meu cliente por conta de um crime tão insignificante? A tipicidade penal exige que os fatos jurídicos, que esses fatos ilícitos danifiquem os fatos jurídicos. Mas, no momento, nós não temos provas que tem algum sinal que danificou o meio ambiente, que danificou um bem jurídico. Então, eu, como advogada de defesa, doutora Daniela Martins, acho um absurdo total esse tipo de audiência. Também acho que a nossa querida doutora Ana Mendonça se equivocou da parte em que diz que o meu cliente está fazendo falso testemunho. Até porque nós, os juristas, sempre temos que saber que é improcedente um falso testemunho quando vem do réu. Até porque ele não é obrigado a adquirir provas contra ele mesmo. Então, eu acho um absurdo. Pelo fato, eu acho não, é um absurdo. Ainda mais pelo fato de que a área preservada é substancialmente maior do que a área desmatada. Então eu peço aos senhores que avaliem isso com todo cuidado, porque fechar uma empresa desse porte é muito drástico. Principalmente por conta de 1,3 hectares, que a pena pode ser menor, pode ser simplesmente um plantio ou uma multa, mas fechar uma empresa e prender o meu cliente é uma resposta muito equivocada. Agradeço a todos. Espero que a justiça seja feita. Obrigada. Senhores e senhoras, mediante o que foi exposto, eu, juíza Larissa Sabrina, declaro a sentença nos seguintes termos. Condeno o senhor Marcos Antônio José, com base na Lei 9.605, de 98, de acordo com o artigo 40, a seguinte pena. Pagamento no valor de R$ 175.759,80 e responsabilização da empresa pelo reflorestamento da área desmatada, fornecendo mudas de árvores para a arborização do determinado parque e manutenção dessas mudanças pelo período de 3 meses. Esta área ficará interditada até segunda ordem. Quanto à solicitação de aplicação de pena para falso testemunho realizada pela acusação, considero improcedente, visto que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Sendo assim, encerro a sessão.